Olá, tudo bem? A graça de Deus vai muito além de onde nossa mente limitada e pecadora consegue chegar. Eu vou falar um pouquinho sobre suicídio e vou dar um índice do suicídio. A cada 40 segundos, em média, uma pessoa no mundo põe um fim à sua própria vida, totalizando quase 1 milhão de mortes por ano. A média brasileira está entre 6 e 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial. Mas o que preocupa é que enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido rapidamente no Brasil. Ao todo, 32 brasileiros morrem por dia como vítimas de suicídio, sendo que maior porcentagem é registrada entre jovens de 15 a 24 anos. Embora as meninas tentem mais vezes, normalmente os meninos se matam mais. Falar sobre suicídio causa vergonha, preconceito e tristeza. É um assunto cercado de tabus. Pessoas à volta, até mesmo familiares, muitas vezes não conseguem compreender por que alguém tenta se suicidar. Muita gente ainda vê o suicídio como um pecado sem perdão, um ato de possessão demoníaca. Sendo assim, por mais que isso cause mal-estar, precisamos ser francos e entender o problema para se buscar uma solução. Ao ver o que a Bíblia tem a dizer, você pode chegar à conclusão de que a graça de Jesus vai muito além de onde se pode imaginar para nos salvar das nossas angústias mais profundas. Deus, como doador da vida, a considera como o bem mais precioso. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Por isso, renunciar à vida é renunciar ao maior dom que o Criador nos deu. Deus deixou um claro mandamento: não matarás. Que é o nosso versículo, a nossa passagem de referência, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Por isso precisamos abrir o jogo. Suicídio é pecado. Embora a Bíblia não fale claramente sobre o pecado do suicídio, ela diz que matar, não importando quem, é um dos mais graves crimes contra a humanidade. Uma aberta violação contra o sexto mandamento de Deus, pois o homem foi feito para viver, não morrer. O suicídio é um crime tão grave quanto o homicídio por assassinato, pois quando alguém, por vontade própria, tenta tirar a sua vida, está destruindo em si a imagem do Criador, o doador da vida. O problema é que muitas vezes nós vamos além do nosso julgamento e julgamos as motivações que levam uma pessoa a pecar sem conhecê-las. Quando fazemos isso, entramos em um terreno arriscado e nos colocamos no lugar de Deus, o único que conhece as motivações de cada coração. Não estamos diminuindo a gravidade do pecado ao dizer isso, mas ao julgar se as motivações eram legítimas ou não para alguém cometer suicídio, corremos o risco de rotular, taxar essa pessoa como perdida para sempre nas mãos de Satanás. Dizer que não há perdão para suicídio é uma falácia. Ao nos depararmos com algo tão triste, precisamos fazê-lo com muito cuidado e respeito e não emitir nenhum veredicto, porque a graça de Deus vai muito além de onde nossa mente limitada e pecadora consegue chegar. A Bíblia fala de pessoas que tiraram a sua vida, como Saul, que se viu sem saída na batalha contra os filisteus. Saul tomou sua espada e se matou. Você pode conferir essa passagem em 1 Samuel, capítulo 31, versículo do 1 ao 5. Outro triste fato registrado na Bíblia é o de Judas, que, vendo Jesus ser condenado sem reação contra seus opressores, se encheu de remorso. Considerando o seu caso perdido, amarrou uma corda em seu pescoço e tirou sua vida.
Rebeldia, orgulho, culpa, remorso, covardia, medo da derrota, das consequências de seus erros são algumas das razões para que uma pessoa cometa esse ato extremo. A pressão das consequências é tão grande que, em vez de admitir seus erros e enfrentar as consequências com coragem e humildade, escolhem acabar com a própria vida. Isso não acontece de uma hora para outra. No caso de Saul, ele já estava caminhando num processo consciente de desobediência a Deus, que, a despeito das advertências de Samuel, continuou em progresso. Com Judas foi a mesma coisa, né? E as razões citadas aqui são o resultado de insistência em caminhar no erro, até que a pessoa vê que seus projetos não deram certo e conclui que a única solução é acabar com sua vida. Outra causa para atos suicidas é o consumo de álcool e drogas, que pode degenerar as conexões cerebrais e gerar sinapses nocivas em virtude do descontrole mental e emocional, da fissura ou da crise de abstinência, levando seus consumidores a atitudes suicidas, como, por exemplo, realizar os famosos desafios das redes sociais ou tentar escapar do sofrimento pela falta do consumo. Alguns perguntam se Sansão se suicidou. Acredita-se que a morte de Sansão, relatadas em Juízes, capítulo 16, versículo 23 ao 31, não foi um ato de suicídio, mas um ato de sacrifício consciente pela libertação do seu povo e vingança pela sua humilhação. Sansão reconheceu seu erro e se arrependeu. Somente por meio do seu arrependimento poderia receber o perdão e a força de Deus para realizar o seu último ato, destruir o templo de Dagon e libertar Israel, mesmo que para isso tivesse que morrer. Voltando ao tema, as razões acima não são as únicas causas do suicídio. Vivemos num grande conflito entre Deus, que luta para salvar nossa vida, e Satanás, que luta por destruí-la e erradicar a imagem do Criador no ser humano. Embora as ações de Satanás sejam relativamente limitadas, ele faz de tudo para tornar nossa vida mais miserável possível. Foi assim com Jó. Em menos de 30 segundos, Jó ficou sabendo que perdeu suas fazendas, seus gados e seus 10 filhos. Confira em Jó, capítulo 1, versículos do 13 ao 22. Dias mais tarde, Jó foi acometido pela pior praga mortal que um ser humano poderia ter, mas ele não morreu. Tudo isso foi causado por Satanás. Mesmo que fosse o mais paciente dos homens, Jó teve profundos pensamentos suicidas. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Jó falou isso. Está lá no capítulo 3, do versículo 11 ao 13 do livro de Jó. Leia todo o capítulo, o 3. Jó só não tirou a sua vida, embora quisesse, porque confiava que o seu Redentor vive e faria justiça por ele. Doenças, cobranças sociais, medo, ansiedade, inadimplência, fracasso, rejeição, humilhação, bullying, abusos, altos padrões de consumo, sucesso e beleza, relacionamentos e famílias destruídas são duras realidades de uma sociedade com padrões invertidos. É muito fácil se dar mal num mundo cruel como esse que vivemos, onde um quer devorar o outro. Embora Jó nunca tenha perdido sua confiança em Deus, ele se revoltou contra aquela situação e cobrou justiça de Deus. Toda essa pressão pode nos levar à depressão profunda. A Bíblia trata sobre a depressão muito antes dela ser catalogada dessa forma na classificação internacional de doenças. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza vemos que a depressão, aqui chamada de espírito abatido, causa transtornos de humor e problemas psicossomáticos graves, como osteoporose, entre tantos outros. Por isso, caro ouvinte, antes de dizer que depressão é falta de Deus, entenda que essa é uma doença que pode se instalar gradualmente ou com rapidez na mente humana,
dependendo da situação traumática que se sofre. Todos nós estamos sujeitos a isso. O próprio Jesus, não sendo pecador, teve profundos sentimentos depressivos por causa da angústia diante do maior sacrifício que um ser humano suportou, carregar a condenação dos pecados de toda a humanidade sobre si. A minha alma está profundamente triste até a morte. Confira em Marcos capítulo 14, versículo 34. Sua depressão foi tão profunda que ele sofreu hematidrose, suou gotas de sangue. Por que estamos falando de depressão? Porque a depressão é a causa de 70% dos suicídios no mundo. A grande ironia sobre isso é que você não precisa estar passando por uma situação de crise na sua vida. Muitas vezes você pode estar experimentando sucesso financeiro e vivendo em uma família estável. Pode ser que você esteja indo bem na faculdade, mas algum tipo de cobrança profissional, excesso de atividades, exposição prolongada às redes sociais e equipamentos eletrônicos, má alimentação, falta de exercícios e atividades ao ar livre podem causar depressão, que se não for diagnosticada e tratada, pode levar a transtornos suicidas. E além de Jó, a Bíblia apresenta muitos outros casos de pessoas que tiveram pensamentos suicidas. Foi o caso de Moisés, um grande líder diante dos repetidos episódios de rebeldia do povo de Israel. Confira em Números capítulo 11, versículo do 10 ao 15. De Elias, o maior profeta dos judeus, que sentiu uma estafa profunda após o conflito com Acabe e os profetas de Baal, em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Jonas, que estava profundamente magoado com o povo de Nínive e com Deus, em Jonas, capítulo 4, versículo 3. Pessoas que andavam com Deus, mas estavam tão cansados que preferiam que sua vida acabasse. Ah, querido, é verdade. Vejo há uma mulher de sucesso, né, com um bom marido, mas que não conseguiu lidar com a cobrança do seu sucesso profissional. Chegou uma hora em que ela não queria mais sair da cama. O caso ficou grave quando ela começou a se autoflagelar. Algumas vezes, o marido dela encontrou atentando contra a própria vida. Joana, esta é uma moça que teve depressão, e na depressão profunda a insanidade às vezes se torna causa de suicídio. E uma boa mãe, com uma linda filha e um bom marido, morando num bom apartamento, carregava uma angústia tão profunda em seu coração que quando ela se deu conta estava caída no jardim do seu condomínio com vários ossos quebrados. Ela só se lembrava de uma luz e caminhou para ela. Sem saber, pulou da janela da sala do seu apartamento no 3º andar. Ela estava sob efeito de antidepressivo.